Nós vamos entrar aqui, vida e poder. E agora a gente viu aqui esses dois textos. João capítulo 14, versículos 16 e 17 é a promessa do Espírito de vida. Lucas capítulo 24, versículo 49 é a promessa do Espírito de poder. Agora, irmãos e irmãs, vamos estudar como cada um desses aspectos do derramar do Espírito ocorreu ali nos cristãos, ocorreu na igreja primitiva. Vamos observar o Espírito de vida, porque ele veio primeiro. João capítulo 20. Então vocês se lembram muito bem, nos textos que nós havíamos lido, creio que na primeira mensagem, como estavam os discípulos após a ressurreição. Vocês devem se lembrar muito bem. Mateus 18, Marcos 16, Lucas 24. Nós vamos ver que havia neles incredulidade, havia medo, havia dúvidas. Este era o ambiente ali entre os discípulos. E é curioso que nesse ambiente o Espírito Santo foi derramado como vida e poder. A partir do versículo 19 diz, João 20, 19 a seguir: ao entardecer daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas no lugar onde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos vendo, regozijaram-se. Então Jesus disse-lhes outra vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou, preste atenção nessa palavra, soprou sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ah, irmãos, muito lindo isso. Aqui foi quando o Espírito Santo foi derramado como vida. E por que sabemos disso? Essa palavra soprou é uma chave. Se você examinar essa palavra, descobrirá que ela ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento no texto original. A palavra que é infusão, só ocorre uma vez. Agora, há uma chave gloriosa para nós entendermos a natureza dessa palavra e como fazer a aplicação dela. Você sabe muito bem que ali por volta do ano 325 a.C., houve uma versão da Bíblia, feita por 70 rabinos, conhecida como a Septuaginta, ou a versão dos 70. E foi feito o Novo Testamento, o Velho Testamento, do antigo hebraico, ou do hebraico antigo, para o grego. Essa é uma versão muito importante, conhecida até nos dias de hoje, Septuaginta. E quando você estuda o texto grego do Antigo Testamento, que foi um extraordinário trabalho desses 70 rabinos, você vai descobrir que lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, é a primeira ocorrência desta palavra no texto grego do Velho Testamento. Está lá que Deus criou o homem do pó da terra e soprou, olha aqui a palavra infusão, nas suas narinas fôlego de vida. Então, se nós juntarmos aqui este versículo 7 de Gênesis 2, da Septuaginta, e configurarmos com João 20, 22, então nós vamos ter a interpretação, fôlego de vida, porque aqui diz a mesma coisa, que o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele soprou sobre aqueles discípulos, aquele fôlego de vida. Agora eu te pergunto, qual a implicação disso? O que tem a ver isso? Tem muito, irmãos. Este que soprou aqui, o Espírito Santo, como vida para eles, foi o mesmo que disse: haja luz. Foi o mesmo que criou. O escritor aos Hebreus diz que ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. João diz que ele não apenas criou, ele não é apenas Hebreus diz que ele não apenas criou, mas ele é o sustentador. Mas João diz assim: sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele disse, haja luz, houve luz. E ele não apenas, ele enviou a luz, mas ele sustenta todo o universo só com a palavra do seu poder.
E este que sustenta todo o universo com a palavra do seu poder, ele soprou o seu Espírito sobre aqueles discípulos que estavam ali naquele cenáculo. Aqui o Espírito Santo foi derramado como vida. Você vê, irmãos, que não damos muita ênfase a este acontecimento. Mas será que este acontecimento é sem sentido? Será que o nosso Senhor ressurreto, aquele que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e agora ele entra ali, vê os discípulos trancados, com medo dos judeus, ele mostra as suas marcas, diz, paz seja convosco, e aí ele sopra aquele vento do seu espírito, essa infusão, ele sopra. Será que foi uma coisa qualquer? Não foi, irmãos, não foi. Ali o Espírito Santo desceu, e veja, recebeu o Espírito. Se você estudar isso com muito cuidado, você vai ficar impressionado, porque aqui o Espírito Santo é derramado como vida para aqueles discípulos. Aí vamos mais à frente, Atos dos Apóstolos. Aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos ver o Espírito Santo sendo derramado como poder. Isso aconteceu no capítulo 2, versículo 1, mas eu preciso mostrar algo para vocês. Então, a primeira experiência, eu creio que não carece de insistir mais sobre isso, mas vocês se lembram como estavam os discípulos, como estava Pedro? Pedro tinha desanimado, irmãos, ele chegou a dizer assim, vou pescar. Lá em Lucas 5, nosso Senhor diz que ele não seria mais pescador de peixes, e sim de almas, mas agora ele diz, vou pescar, porque Pedro tinha certeza que o Senhor o rejeitaria no ministério apostólico, mas não foi o que aconteceu. O Senhor se revelou a Pedro, o Senhor foi até Pedro, então agora estão os 11 aqui com o nosso Senhor, e talvez muitos outros também. E aí, meus irmãos, olha o que Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler desde o versículo 1 até o 4, no primeiro tratado, ó Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou. Olhe bem essa frase, irmãos, eu quero que você olhe bem essa frase, ele começou a fazer, ele não havia terminado. Você consegue entender isso? O lindo do livro de Atos está nessa frase e também no final, porque no final do livro de Atos, você sabe qual é a conclusão? Alguém aqui sabe como é a conclusão do livro de Atos? Você já leu a conclusão do livro de Atos? Não tem conclusão, entende? E como inicia o livro de Atos? Então vamos juntar esses dois quadros. Primeiro, como inicia o livro de Atos? As coisas que Jesus começou. Pegue isso, irmãos, agarre isso, ele começou a fazer. E segundo, o livro de Atos não termina. Então o terceiro ponto é mais importante. Se Jesus começou a fazer e não termina no livro de Atos, então significa que nós ainda continuamos sendo o livro de Atos. Ou não, irmãos? Ou eu estou forçando o texto, criando uma historieta? Não. Significa a história continua. Nós somos a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. Por isso Deus não tem uma mensagem que seja menos do que isso para nós. Não adianta ficar empurrando a coisa com a barriga. Não adianta ficar aí, irmãos, enganando o povo. Nós somos a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos. Se Deus tinha uma igreja lá, Ele também tem uma igreja aqui. E nós temos a responsabilidade de ser esta igreja. Eu não vou dizer privilégio não, vou dizer responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de continuar a história dos Atos dos Apóstolos. E será que nós estamos começando com o mesmo grau de realidade que aqueles irmãos tinham? Será que nós estamos continuando no mesmo grau ou a coisa degradou? A coisa degradou, irmãos. Mas que o Senhor faça uma obra hoje em nossas vidas. Que o Senhor abra os olhos, abra a mente de cada um de nós aqui. Que a gente possa gritar, Senhor, socorre-nos. Não deixe que nós possamos apresentar para Ti madeira, palha, feno, ajuda-nos com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades, até mesmo com as nossas incredulidades. O Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desistiu daqueles que estavam incrédulos,
O Senhor não desistiu daqueles que se esconderam dentro de um cenáculo com medo dos judeus. Os milagres não fizeram nada na vida deles após a ressurreição, irmãos. Os ensinos de Cristo não se tornou vida na vida deles. Eles duvidaram, eles não creram. E os ensinos, irmãos, pegue os 5 sermões, as 5 mensagens do livro de Mateus, que Jesus deixou para eles. Aquilo não tinha efeito, irmãos. Aquilo não teve nenhum efeito ali. Mas, quando o nosso Senhor entra naquele cenáculo, Ele sopra o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem para lembrar todas as coisas. E para guiá-los em toda a verdade. É isso que nós temos que orar. E dizer, Senhor, que o Teu Espírito que veio nos habitar, Ele possa nos guiar em todas as verdades. Ele possa nos conduzir, Ele possa nos ajudar, Ele possa nos fazer lembrar, nossa mente possa tocar de maneira real a vida e o poder da Tua palavra.